Olá, estamos começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: presa a quadrilha suspeita de tentar assaltar o carro forte em Soretama. Violência em Linhares assusta moradores. Já são 57 homicídios só este ano. Homem que tentou matar mulher a tiros em Soretama é preso pela polícia. Prefeitura põe fim às rotatórias no centro da cidade. Começou o reforço da vacina contra o HPV. Setembro Amarelo debate o preocupante aumento dos casos de suicídio. A psiquiatra Dayana Bassini é a nossa entrevistada de hoje. Vamos também conferir a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o esporte é assunto claro para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Nós começamos esta edição falando de um caso que repercutiu em todo o Brasil e que aconteceu em Soretama. O assalto frustrado a um carro forte no começo do mês passado. A polícia de São Paulo prendeu 6 pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, que acompanha o caso, a quadrilha foi rendida pela Polícia Paulista com um carro similar ao usado no assalto em Soretama. Dentro do veículo foi encontrado armamento pesado e muita munição. Segundo o delegado, as investigações devem ser conduzidas a partir de agora pela Secretaria de Segurança do Espírito Santo, em parceria com a Polícia de São Paulo. Os presos devem ser ouvidos na próxima segunda-feira. Durante o assalto frustrado ao carro forte, os bandidos trocaram tiros com os seguranças, mas acabaram fugindo sem levar nada. Um dos veículos usados por eles foi encontrado dias depois numa plantação de eucalipto. E a violência em Linhares continua a assustar a população. Apesar de uma leve queda nos homicídios em agosto e no começo deste mês de setembro, pelo menos 57 pessoas foram assassinadas no município só este ano. Assassinatos, tentativas de homicídio, assaltos, a criminalidade em Linhares vem assustando a população. Para se ter uma ideia, 76 pessoas foram assassinadas no município em 2014. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 24 anos de idade. Já este ano, de janeiro até o momento, 57 mortes foram registradas. O homicídio mais recente aconteceu aqui, no bairro Santa Cruz, no último domingo, no dia 6 de setembro. A vítima, de apenas 20 anos de idade, foi morta a golpes de facão. E um dado levantado pela Delegacia de Crimes contra a Vida do município mostra que o Santa Cruz é considerado hoje o bairro mais violento de Linhares. A estatística preocupa as autoridades do setor de segurança pública. Segundo o delegado André Jareta, a maioria dos crimes está ligada ao tráfico de drogas. Em 2014, cerca de 60% das vítimas, segundo dados da CESP, eram adolescentes, jovens, melhor dizendo, na faixa etária entre 14 e 23 anos, salvo engano. Né? E a grande parte das vezes, a grande maioria das vezes, relacionado ao tráfico de drogas. Neste ano de 2015, nós vemos que, mais uma vez, assim como toda a região, né, o homicídio sempre está atrelado ao tráfico de drogas. Quando não é diretamente relacionado a ele, tem ele por trás, de forma indireta. Né? Às vezes, algum usuário de droga, enfim, tem o tráfico como pano de fundo. Cerca de 80% dos homicídios registrados na cidade já foram elucidados e encaminhados para a Justiça. Agora, a Polícia Civil trabalha na tentativa de reduzir esses números. São cerca de 40 homicídios consumados que já foram devidamente concluídos e encaminhados ao Judiciário, né, com indiciamento dos autores, a maioria deles já presos e os que não estão presos, a grande maioria também com requerimento de prisão, né, já pendente só o decreto por parte do magistrado. Pois é, sobre esse caso do homem assassinado com requintes de crueldade no bairro Santa Cruz, o delegado André Jareta disse que ainda não tem pistas dos criminosos. Uma situação realmente complicada, essa violência em Linhares, e a população quer um basta para esse problema, né? E a gente continua a falar de segurança. A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira, no interior de Soretama, o suspeito de uma tentativa de homicídio na cidade. Elton Araújo dos Santos, conhecido como Ratinho, é acusado de tentar matar a tiros uma mulher no bairro Sayonara. Ele teria se revoltado com a apreensão que a polícia havia feito na casa dele dias antes. No local,
em que Ratinho foi preso, a polícia localizou o filho dele, um bebê de apenas 10 meses, que havia sido levado pelo suspeito sem o consentimento da mãe. Ele foi levado para a delegacia de Soretama e, após prestar depoimento, encaminhado para a penitenciária regional de Linhares. O bebê, claro, foi entregue à mãe dele. Vamos agora falar de saúde. Meninas com idade entre 9 e 11 anos que já receberam a primeira dose da vacina contra o HPV podem procurar o posto de saúde mais próximo para receber o reforço na imunização. Para isso, a primeira dose da vacina continua disponível nos postos de saúde com horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. E as crianças que ainda não tomaram a primeira dose também podem ser vacinadas. O assunto agora é a ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Confira aí. Hoje vamos falar sobre memória. Por que é importante ter boa memória? Primeiro, porque a memória é a base da nossa inteligência. Aquilo que somos, que fomos e o que seremos depende em grande parte da memória. A memória é o patrimônio das nossas vivências. Sem boa memória, corremos riscos de repetir erros do passado e inclusive de esquecer promessas políticas. Já pensou como isso tudo pode causar grandes frustrações e até prejuízos? Então, na coluna de hoje, 11 de setembro, um dia que ficou marcado em nossas memórias, se eu te pedir para me contar onde estava e o que estava fazendo há exatos 14 anos, no momento da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, eu aposto que você saberá descrever com riqueza de detalhes esse quadro que está gravado na sua mente. E como explicar essas armadilhas da memória? Isso acontece porque no nosso cérebro, as regiões responsáveis pela emoção, aprendizado e memória estão interligadas em estrutura e funcionamento. Quanto mais intensas a emoção, a atenção envolvidas em um momento de aprendizado e vivência, mais forte é a retenção na memória de longo prazo e mais rapidamente você é capaz de resgatar a lembrança com eficiência. O valor prático dessa informação é que podemos estar desperdiçando momentos carregados de significado e emoção. Quando nos preocupamos demais em fotografar um acontecimento do que em vivenciá-lo com intensidade e emoção. Com a máquina fotográfica do celular sempre ao alcance das mãos, muitas vezes interrompemos a emoção da apresentação escolar do nosso filho ou a espontaneidade de um encontro com um amigo de longas datas por causa disso. Treine seu cérebro para viver com emoção cada momento de sua vida. Assim, você vai se lembrar com facilidade de todas as coisas que realmente importam. Maria Olímpia, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. A gente agora confere como fica o tempo neste sábado em toda a região. Sábado de sol sem previsão de chuva. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Colatina mínima de 18, máxima pode chegar a 34 graus. São Mateus variação entre 20 e 31. Já em Vitória a mínima será de 20 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a Prefeitura põe fim às rotatórias no centro de Linhares. Nós já voltamos. Várias rotatórias instaladas em cruzamentos no centro de Linhares estão sendo retiradas desde o ano passado. Nos últimos dias, 2 delas na Avenida Rufino de Carvalho também foram extintas. O que deveria servir para organizar o trânsito aqui da Rufino de Carvalho, agora na verdade é sinônimo de questionamentos com relação a gastos públicos. De acordo com o secretário de Obras da cidade de Linhares, gastos que foram menores em relação às outras construções. Eu digo para você que estamos fazendo esse serviço com 20% do que seria feito através de uma contratação por licitação ou contratação direta de empresa terceirizada para que fosse feito. Nós temos pessoal especializado, treinado para isso, e é esse pessoal que está fazendo. Os motoristas que passam pela Avenida Rufino de Carvalho, no cruzamento com a Comendador Rafael, já perceberam a retirada de uma rotatória construída no local há anos. Atenção redobrada no cruzamento é necessária para evitar colisões. A retirada levantou a polêmica na cidade de gastos públicos. A rotatória foi construída em tamanho maior,
Já foi reduzida e agora retirada. 3 fases com gastos diferentes. O secretário de Obras da cidade explicou que se trata de um projeto de mudança estabelecido pela Secretaria de Trânsito e usou como exemplo outras rotatórias que foram retiradas no centro de Linhares. É que esse serviço nas 2 avenidas que nós fizemos foi feito com recurso próprio, não fizemos licitação, muito pouco contratação direta para que fosse feito, e sim recurso próprio, tanto de material quanto de mão de obra. A parte da prefeitura agora quer evitar acidentes. Nos próximos dias, será feito o recapeamento da via, que deve passar por mudanças bruscas, proposta que ainda está sendo estudada por órgãos de trânsito da cidade. Deputados e dirigentes de associações de Linhares foram a Brasília nesta semana para uma reunião com a presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, Marilene Ramos. Em pauta, o pedido de liberação para a instalação do Porto da Manabi, a ser instalado em Degredo, litoral aqui de Linhares. O projeto está em fase de licenciamento ambiental pelo IBAMA. A ideia foi demonstrar à presidente do órgão, do IBAMA, o desejo da comunidade local em receber o empreendimento. Vamos agora ao nosso resumo esportivo do dia com o cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Bem, na agenda esportiva deste final de semana, destaque aqui para Linhares e Soretama. E Rio Bananal passa por algumas dificuldades em relação à organização de competições. Essa agenda começa daqui a pouquinho com um jogo no estádio Kleber Andrade. Vale para os capiriocas, ou seja, cariocas... Ih, não, confusão. Vou lá, hein? Bem, a agenda desse final de semana fala de Linhares e Soretama. E Rio Bananal passa por algumas dificuldades para a organização de competições. E esta agenda começa daqui a pouquinho lá no estádio Kleber Andrade, na nossa capital. Vale para os capiriocas, capixabas, que torcem pelo futebol carioca e pelo Botafogo, que vai ser anfitrião aqui em Vitória para receber o Mojimirim do interior de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. É um jogo que chama a atenção. Bom, neste final de semana ainda tem o Linhares, que joga no domingo pela manhã pela Copa Espírito Santo contra o Vitória, um jogo decisão, um jogo importante para os objetivos do Linhares na competição. No domingo, já por volta de 18 horas, o Rio Branco vai receber a Caldense, é jogo decisão também para ele levar vantagem no mata-mata das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Não se esqueça que no ginásio de esporte do bairro Shell, também no domingo pela manhã, tem Campeonato Estadual de Futsal com representantes aqui de Linhares. A equipe do LM, por exemplo, na categoria sub-20, recebe o Motivo. E em Soretama tem semifinais do Campeonato de Veteranos 35 anos acima. É muita coisa, né? Na próxima terça-feira, nós vamos fazer o balanço aqui com a revista da semana para você. Tenha um ótimo final de semana. Bom, estamos de volta aqui no Sim Notícias para falar de um assunto muito importante, né? Nós estamos no mês de setembro e é lembrado o Setembro Amarelo, né? Com ações que visam reduzir o número de suicídios, que infelizmente tem assustado, né? No mundo inteiro, e aqui em Linhares não é diferente. Aqui ao meu lado está a médica psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial CAPS aqui de Linhares, a doutora Adaiane Bassini Mazioli. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar a doutora para juntos a gente assistir a uma reportagem feita pela equipe da Rede Sim, lá na Grande Vitória, falando exatamente das ações deste Setembro Amarelo. Vamos acompanhar. São vários os motivos que levam alguém a tirar a própria vida. Desemprego, diminuição dos laços sociais, baixa renda, baixa escolaridade. Então são vários fatores. A gente não pode considerar um único fator, né, como causa de suicídio. O principal deles, segundo a psiquiatra, é a depressão. É solidão. Aí leva também a depressão. Igual eu já me senti sozinha, tem às vezes aí eu quase entrei em depressão. Os números são alarmantes. Quase 12 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de suicídio. E acontece principalmente entre jovens de 15
há 29 anos de idade. Só o ano passado, no Espírito Santo, foram registrados 158 casos de suicídio. Desses, 74 aconteceram na região metropolitana de Vitória. É importante lembrar que 17% dos brasileiros já pensou em suicídio em algum momento, tá? E desses, pelo menos um chegou ao de fato consumar esse suicídio, tá? Além disso, o Brasil é o 8º país em número absoluto de mortes por suicídio, então ocupa um ranking importante, né, infelizmente, né, no mundo. Mas o que é interessante a gente abordar é que, apesar dos números serem alarmantes, é algo prevenível, né? E esse é o principal lema da campanha, educar sobre um tema de que o suicídio ele pode e deve ser prevenido. No Centro de Valorização da Vida, profissionais voluntários fazem atendimento de graça para quem precisa conversar. CVV, bom dia. Como é que você está? Como é que você vai? A pessoa procura o CVV e nós estamos aqui para escutá-la de uma maneira muito respeitosa, sem aconselhamento, sem julgamento. Basicamente é isso que a gente faz. O Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo elaborou uma nota pública para chamar a atenção da sociedade sobre os motivos de quem decide tirar a própria vida. Uma campanha educativa chamada de Setembro Amarelo também alerta sobre o tema. As pessoas recebem uma cartilha sobre o que deve ou não fazer nessa situação. Existe sim uma nota pública, né, que foi feita por várias entidades, incluindo o Conselho Regional de Psicologia. E essa nota pública é para principalmente esclarecer a população sobre esse tema, suicídio, né, e o que fazer e o que não fazer diante dessas situações. E sempre com essa ênfase de que é possível prevenir. A dona Dória sabe muito bem o que é conviver com alguém depressivo. Foram muitos anos vendo o marido falar em suicídio. Ele se sentia angustiado, sentia vontade de ficar sozinho, não gostava de conversar com ninguém e sentia mal, não gostava de festa, era triste, tinha vontade de chorar, né? Aí ele tentou suicidar, só que ele se libertou. A gente tenta acolher, respeitar e aceitar a pessoa, né? O nosso trabalho é esse. Então, assim, de prevenção, né? A gente não impede, mas a gente está junto com a pessoa. E o lado bom dessa história é que muitas vezes, embora a gente não tenha registro oficial, mas muitas vezes as pessoas ligam depois e dizem pra gente, muito obrigada, porque naquele momento extremamente difícil, a escuta de vocês fez toda a diferença e hoje eu posso ligar dizendo que eu estou aqui na minha vida continuando. Pois é, como vimos aí, né, doutora, uma situação realmente complicada, né? Mas que tem prevenção. Que tem jeito, né? Que tem jeito. E é o que propõe a campanha? Justamente, alertar e conscientizar as pessoas de que o suicídio tem prevenção. E é falando que a gente pode ajudar essas pessoas, ao contrário do que hoje a gente vem acontecendo, que as pessoas se calam diante de uma situação dela, as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, mas é falando que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa. E eu acho que quebrando esse estigma, a gente faz com que a pessoa tenha também mais liberdade para buscar ajuda. É importante a gente ressaltar que 50% das pessoas que concretizam o suicídio, elas já tentaram outras vezes. Então, tentativas anteriores é o principal fator de risco para o suicídio. É exatamente isso que eu queria saber da senhora. Nesses casos em que a pessoa tentou, né, claro, não morreu, o que a família, o cuidado tem que ser redobrado nesses casos? Com certeza. O que deve ser feito é encaminhar essa pessoa para um centro de especialidade em saúde mental, para a gente poder identificar um dos principais fatores de risco que está associado ao suicídio, que é a doença mental. Então, como que a gente vai conseguir prevenir? Tratando o que pode estar levando o paciente a ter esses pensamentos. Mais de 50% dos pacientes que suicidam têm transtorno depressivo, entendeu? Pois a matéria, inclusive, falou muito da depressão, o que não é somente a depressão. Não, né? São vários fatores.
Existem, tem vários fatores que estão associados ao risco do suicídio. A doença mental é um desses fatores, mas existe a predisposição genética, a história familiar, fatores de vida estressante que aquela pessoa está passando por um problema na família, divórcio, crise financeira, falência, morte do ente querido. Então, além disso também, situações de desesperança, de solidão, muitas vezes casos idosos que perdem o ente querido, eles têm muita dificuldade de lidar com isso, de aceitar essa situação. Então você tem que avaliar muito a contingência dessa pessoa e trabalhar em cima do que está levando ela a achar que tirar a vida vai resolver, né? Vai resolver. A gente conversava aqui antes da entrevista, a senhora mencionava os extremos aí, né? Em que idade tem ocorrido mais esses casos? A senhora falava dos mais jovens e de um pouco mais velhos. A prevalência, né? Ela é maior entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos. Nos de menor idade, nos mais jovens, o que leva, na maioria dos casos, a esse tipo de tendência? O principal fator associado ao suicídio nos pacientes mais jovens hoje é o abuso de substância. De droga, de drogas, de entorpecentes. E os depois dos 60, os casos das pessoas mais velhas? Solidão, isolamento, desamparo. A perda de um companheiro. A perda de um companheiro, separação. Entendi. Bom, doutora, essa tendência suicida também ela pode ser um fator hereditário, ou seja, vem de família, casos assim que aconteceu com um parente, possa acontecer com certeza. A história familiar, ela tem um poder muito grande, porque às vezes vamos supor, o filho de um paciente, de uma pessoa suicida, ele também começa a ver que a solução para situações difíceis é tirar a vida. Isso é instintivamente, é uma coisa que vem própria ali da pessoa, está na natureza da pessoa, e que é preciso um tratamento para isso. Com certeza, mas também envolve vários fatores também. Envolve fatores psicológicos, fatores biológicos, que a gente pode interferir. Porque se a gente for pensar os fatores genéticos, a gente não tem como mudar. Mas a gente pode mudar os fatores biológicos, os fatores psicológicos, o meio, entendeu? Os fatores de estresse, lidar com aquilo de uma forma diferente. Então, quando o paciente ele chega a pensar em suicídio, é que ele não está vendo outra saída com aquilo. Só que é uma mente que está doente. Então, quando você oferece ajuda, quando você tem uma escuta empática e quando você ajuda ele a ver outras formas de lidar com aquele problema, você traz esperança de que aquilo pode ser... Tem uma solução. Tem uma solução. E é para esse motivo que surgiu o Setembro Amarelo, né? Justamente. E que ações devem acontecer ao longo desse mês aí? São palestras, são encontros, enfim? Palestras, encontros e principalmente acabar com o silêncio. Esse é o principal motivo dessa campanha, é mostrar que a gente não deve ter medo de falar do suicídio, é falando sobre ele que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, é quebrando esse estigma de que o paciente que quer se matar não dá sinais, ele não fala, ele faz, ou é uma fraqueza da mente, ou é uma falta de Deus. Então, não é isso, é uma pessoa que está doente e precisando de ajuda naquele momento. Então, ela deve falar e a família que convive com ele receber isso de uma forma considerável e buscar ajuda, procurar o médico do posto de saúde, ou se o paciente está falando em tentativas, procurar uma emergência e porque a gente está falando, a gente falava desses extremos, né? Tem os fatores que podem impulsionar, mas o que a família pode fazer para exatamente proporcionar fatores que sejam o contrário, que possam dar um ambiente melhor para essas pessoas e que realmente não levem elas para essa tendência suicida, no caso? Acolher. O mais importante é você acolher, porque ele já sofre por estar sentindo aquilo. Ninguém que esteja conscientemente ou mentalmente estável pensa no suicídio como a depressão. O suicídio é como se... eu não vejo mais alternativa a não ser tirar a minha vida. E isso é perceptível. Qualquer um pode perceber essa mudança de comportamento nas pessoas que estão com esse... Geralmente o paciente que está com ideação suicida, em algum momento ele fala sobre isso.
Por mais que às vezes ele esteja há tempos pensando e não falando para ninguém, mas em algum momento ele falou alguma coisa para alguém e falou assim, é melhor eu morrer do que eu continuar nessa vida, eu só dou trabalho, eu não sirvo para nada, que é um dos fatores também de risco no idoso, geralmente aquele idoso com doença limitante, que dá muito trabalho à família, justamente, eu estou dando muito trabalho, eu só sou um peso para vocês, são também os que mais cometem esses. Então, amparar esse familiar no sentido de dar suporte, de estar ali, pegar na mão dele, vão lá, a gente vai te ajudar, vamos buscar, porque às vezes ele está num processo, num sofrimento, numa angústia tão grande que ele não consegue ter iniciativa de buscar ajuda. Geralmente... Doutora, é claro que nem toda pessoa com depressão, que é um problema também muito sério na nossa sociedade de hoje, né? Pessoas com problemas emocionais, elas vão cometer o suicídio, né? Mas em que momento que sinal a gente pode ver, por exemplo, na pessoa com depressão, que ela vai mostrando ao longo do dia, que a gente pode assim falar, opa, tem que ficar mais atento porque tem algo diferente. Quando que ela muda, que sinal que ela dá quando ela mudou o comportamento em relação ao problema da depressão, por exemplo? Os pacientes com depressão que têm maior risco de suicídio são aqueles com depressão grave. E quais são os sinais? Isolamento social. Não quer conversar com ninguém. Não quer conversar com ninguém. Perda do prazer em fazer as coisas que antes gostava de fazer. Uma tristeza muito profunda, não querem mais se alimentar. Pouco conversa com as pessoas, entendeu? Você não consegue... estimular ele em nada mais leva ele a ter o prazer. Às vezes, comportamentos agressivos, impulsivos, também é um fator de risco, entendeu? Para esse paciente. Tá? E dentro da família é impossível não se perceber essa mudança de comportamento, né? Seja de pai para filho, de filho para pai e por aí vai, né? Com certeza. E hoje, uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta são não só a depressão, mas muitos pacientes que apresentam abuso de substância química associada a outras doenças mentais, eles têm um potencial muito maior para cometer. Essa questão do uso do entorpecente, né? Justamente. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Adaiane Bassini. É um assunto bastante extenso, né? Que mereceria aí um espaço muito grande para a gente debater, conversar, discutir opiniões. A gente viu aí a opinião dos profissionais lá da Grande Vitória falando dos fatores, sobretudo a depressão. A doutora já disse que há muitos outros fatores que podem levar a este problema, mas enfim, né? É um mês inteiro de discussão, de debate. As pessoas que quiserem participar desses encontros, por exemplo, onde é que acontecem aqui em Linhares, doutora? A gente tem promovido algumas reuniões sobre a conscientização e a prevenção do suicídio lá no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É no centro da cidade? É no centro da cidade. Tá joia. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada a vocês pelo Eu conversei com a doutora Adaiane Bassini Mazioli, que é psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2 aqui de Linhares, né? Ela falou a questão do entorpecente. A gente tem aí um número altíssimo, né, de jovens, de crianças e adolescentes envolvidos com o uso de drogas de entorpecentes. Como disse a doutora, é um problema que pode potencializar ainda mais quem já tem uma predisposição ao suicídio. Uma coisa realmente lamentável, que é preciso que algo seja feito, né? Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar a sugestão de reportagem está aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Nossas entrevistas, reportagens, vídeos estão lá no facebook.com/tvsim Linhares. Acesse lá, deixe também a sua mensagem. O telefone de contato está aí no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.